É muita unção. Segundo Samuel capítulo 11, diz assim. Nós vamos ler até o 2. Não, até o 4. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos, e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. Senhor, queremos te pedir que teu Espírito Santo fale conosco através da tua palavra. Conforme eu prego aqui, Senhor, a tua palavra, que o Senhor pregue ao coração dos teus filhos o que cada um precisa receber da tua parte, da tua mão. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, eu estava observando as pregações que nós tivemos aqui nos últimos cultos. Estava prestando atenção no que Deus estava falando através das pessoas que ministraram aqui, tanto nos cultos de quinta-feira quanto nos nossos cultos de domingo. E parece, prestando atenção nisso, parece que a mensagem central das mensagens, das pregações, parece que falava da mesma coisa. É como se os pregadores tivessem combinado: vamos falar sobre isso, sobre esse tema, vamos falar sobre esse assunto. E cada um que veio em um texto diferente, com uma abordagem diferente, mas trazendo o mesmo sentido, trouxeram aqui a palavra de Deus. E eu falei assim: Senhor, eu já entendi o que o Senhor está requerendo de nós. Eu entendi o que o Senhor está buscando de nós como igreja. Nós vivemos hoje na era das distrações. Vivemos na era das distrações. É interessante porque o texto vai dizer que no tempo em que os reis saíam para a guerra, ou seja, havia um período em que os reis na antiguidade, eles tinham um período específico do ano que eles saíam para conquistar. Uns saíam para conquistar novos territórios, outros iam defender os seus territórios. Mas tinha um período em que eles saíam para a guerra. E nesse período em que os reis estavam na guerra, Israel também saiu para a guerra. Israel também foi para o fronte de batalha, conquistar territórios, mas o rei resolveu ficar em casa. O rei, ao invés de estar batalhando com o exército, resolveu ficar no palácio. E quando ele estava, diz a Bíblia aqui que ele estava lá, no aposento real, deitado na cama, diz aqui que ele se levantou.
Versículo 2 fala assim: aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito. Bom, à tarde. O homem estava deitado, passou o dia na cama. E ele se levantou à tarde e foi passear no terraço do palácio. Foi distrair a mente. Foi espairecer um pouquinho. E quando ele estava no terraço, passeando, ele olhou e viu uma mulher tomando banho no rio. Aquilo entrou pelos seus olhos, talvez acelerou o coração, ele sentiu alguns arrepios e mandou perguntar: quem que é aquela mulher? E disseram: ela é Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias. Mas o que ele deixou entrar no seu coração passou por cima do que a palavra de Deus dizia e mandou chamá-la e tomá-la para ter um relacionamento sexual com ela. Queridos, o diabo nunca deixou de ser diabo. O diabo, ele não descansa, ele não dorme, ele não fala assim: não, eu vou tirar folga. O diabo, ele luta e trabalha para derrubar o ser humano, para fazer o ser humano se afastar de Deus. Só que parece que ele mudou a tática dele. Parece que ultimamente ele mudou a estratégia. Antes ele assombrava os lugares, fazia a luz piscar, a janela bater, fazia ter barulho. Mas ele começou a perceber que isso não adiantava, porque o crente se enchia de medo e de coragem. Repreendia ele no nome de Jesus. Aí ele falou: vou mudar a estratégia. Eu vou colocar distrações. Distrações. Já percebeu que a igreja do século 21 não ora mais? A igreja do século 21. E quando eu falo igreja, quem é a igreja, gente? A igreja não é essas quatro paredes. A igreja não é o templo. A igreja não é a placa. A igreja somos nós. A igreja do século 21 não ora mais. E a desculpa é: mas eu trabalho demais. Mas pastor, é que a minha rotina é muito difícil, é muito pesada. É? Você tem tempo para isso aqui? Você tem tempo para navegar na rede? Quanto tempo você passa no TikTok? E eu não sei nem se você tem TikTok, mas se tiver, irmão, deleta esse negócio. Desinstala isso, irmão. Quanto tempo no Instagram aqui, só vendo o que as pessoas estão postando, o que as pessoas estão fazendo. Você sabia que o Instagram é a maior causa de depressão das pessoas hoje em dia? Sabe por quê? Porque no Instagram todo mundo é rico. No Instagram todo mundo tem uma vida perfeita. No Instagram você vê as pessoas viajando, você vê as pessoas postando as melhores fotos, e você começa a fazer uma coisa chamada comparação. E você começa a falar assim: e a minha vida? Só que todo mundo mostra o palco. Ninguém mostra os bastidores. No Instagram todo mundo tem uma vida perfeita, mas ninguém conhece o que passa por dentro. Ninguém conhece o que acontece no seio da família.
Quanto tempo nós gastamos aqui, irmãos, nas distrações? Não é pecado você ter um joguinho no celular. Sabe o que é pecado? É você gastar tempo no joguinho e dizer que não tem tempo para orar. Irmão, se tivesse rede social no tempo de Davi, ele não ia sair no terraço do palácio. Ele ia pecar na internet. Porque tem muita gente que não está saindo lá fora para pecar, mas ele está pecando aqui, ó. Aqui, ó. Você está lá assim, ó. De repente aparece um pull-up. Sabe o que é um pull-up? É um link de uma mulher dizendo assim: clica, 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 clica. Só clicar, clica, 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 clica. Gente que está viciada em pornografia, que está preso no pecado. Você esconde das pessoas, mas sabia que você não consegue esconder de Deus? Ah, querido. Irmão, estava falando em joguinho. Essa história é real. Uma mulher chamada Daniele Massey, de 31 anos. Uma mãe de um bebê de 7 meses. Ela deixou o filho na cadeirinha de banho, dentro da banheira. Estava sozinha em casa. E ela correu no quarto para pegar a toalha. E ela pegou a toalha. E quando voltou, o filho estava afogado dentro da água. Ela ligou para os bombeiros desesperada. E disse: meu filho está afogado, me ajuda. Meu filho está dentro da água. Eu não sei o que eu faço. Os bombeiros levaram 4 minutos para chegar. Tentaram reanimar a criança. Mas a criança morreu. Só que a polícia achou aquela história muito estranha. Porque ela disse que foi ao quarto pegar a toalha e voltou, e o neném tinha se afogado. E resolveram fazer uma perícia. E o que a perícia forense descobriu quando pegou o celular de Daniele foi que na hora que ela foi no quarto buscar a toalha, ela recebeu uma notificação de um joguinho que ela jogava. E ela entrou no quarto e ela entrou no joguinho de culinária. E ela ficou 27 minutos jogando. Ela esqueceu do filho que estava na banheira. Veja que ela não era uma psicopata, ela não era uma assassina, ela era uma mãe comum. Que ficou imersa aqui dentro. Que esqueceu do tempo. E a polícia julgou ela, o tribunal julgou ela, e ela ainda foi presa com 7 anos de prisão por homicídio culposo, com agravamento de abandono de incapaz. Essa história é real. Você encontra na internet. O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Quanto tempo nós estamos perdendo e jogando na lata do lixo? Quanto tempo você gasta assistindo uma série? Uma série. Será que você podia chamar Jesus para sentar do seu lado e assistir a série com você?
E eu não sei se você sabe, mas as séries, elas são criadas para prender você. Existe uma coisa chamada arco dramático. Eu vou te ensinar isso aqui. O arco dramático diz o seguinte: quando você começa um episódio, vai ter uma revelação no início do episódio para prender você no começo. Então você fica ali preso, porque aconteceu aquela revelação. E aí o episódio vai indo, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Quando está terminando o episódio, acontece uma revelação. Na hora que vai aparecer o negócio, acabou o episódio. Você fala: não acredito que não vai mostrar quem estava do outro lado da porta. A pessoa abriu a porta e falou: você, acabou, subiu a letrinha. Aí você fala: não, só mais um. Não, só mais um. Não, eu preciso trabalhar de manhã. Já é de madrugada, mas só mais um, só esse aqui. Eu preciso saber quem estava lá. É assim que as séries são desenvolvidas para prender você. E tem gente que gasta tempo, irmão, assistindo uma série de 12 temporadas. Cada temporada tem 17 episódios. Quanto tempo você jogou na lata do lixo? Distração. Pastor, é pecado assistir série? Não, não é. É pecado jogar um joguinho no celular? Não é. É pecado navegar na internet? Não, não é. Só que você precisa estabelecer o que é a prioridade na sua vida. Um dia Jesus falou assim: você quando for orar, não faça igual os fariseus que vão para as praças orar em voz alta para que todos vejam que eles estão orando. Mas tu, quando fores orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Eu quero lançar um desafio para você hoje. Você aceita se você quiser. De fazer um compromisso com Deus. E falar assim: Senhor, eu vou diminuir o uso. Eu vou tirar, nem que seja 15 minutos do meu dia para falar contigo. 15 minutos. O que é 15 minutos? Irmão, a gente marca uma reunião de oração aqui, uma vigília. Tem irmão que chega depois da oração. Porque não quer orar. E aí a gente quer chegar na igreja e quer sentir a presença. A gente quer chegar na igreja e se a gente não sente nada, a gente está falando: o culto hoje foi fraco, o culto hoje foi morno. Eu não senti nada, irmão. Você não veio aqui para sentir. Teu relacionamento é pessoal. Não resuma o seu relacionamento com Deus a frequentar a igreja. O relacionamento é pessoal. Pastor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Eu não tenho tempo de estudar. Você tem. Você não tem a prioridade. Você tem a preguiça. Porque se fosse um site de fofoca, você estava lá lendo o artigo. Faça um compromisso. Te desafio a fazer um compromisso hoje. E falar: Senhor, eu quero voltar até o relacionamento que eu tinha antes. Sabe aquele que a gente dobrava o joelho e você chorava tanto que enchia o nariz assim? Você chorava tanto sentindo a presença de Deus, você falava: Senhor, não preciso de mais nada nessa vida. Eu só preciso disso. Da tua presença.
deixe as distrações tomarem o lugar que Deus precisa tomar na sua vida. Ah, que saudade da tua presença, de quando eu ouvia a sua voz me chamando ao entardecer. Tudo era simples, sem formalidades. Queremos voltar, Senhor. O mais importante naquele momento sou eu e você. Nos leva no caminho de volta, Senhor. Mas quero voltar ao primeiro amor. Nos leva no caminho de Eu volta. reconheço, sem ti nada Nos sou. leva de volta para o jardim. Nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. E tudo era simples, sem formalidades. Se coloque de pé. O mais importante naquele momento só eu e você. Nos leva de volta, Senhor. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou. Nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Mas quero voltar ao Tem alguém aqui essa noite que quer renovar sua aliança com Deus? Eu reconheço, sem ti Alguém nada que sou. saiu da presença do Senhor Nada melhor que ouvir e essa noite quer tomar essa decisão. Tiver alguém do seu lugar, faz um sinal assim com a sua mão. Que quer reatar sua aliança com o Senhor essa noite. Quer voltar para o jardim, para a presença dEle. Se tiver, levanta sua mão assim, junto com a minha, dizendo: eu quero. Alguém? Eu não vou insistir muito. Alguém quer voltar para a presença de Deus? Quer entregar sua vida ao Senhor, seu coração? Hoje é a noite que o Senhor preparou para você retomar de onde você parou. Se tiver, levante a sua mão assim junto com a minha. Alguém que quer entregar sua vida a Cristo, confessar Jesus como seu Salvador, que nunca fez isso, quer fazer isso pela primeira vez? Ali está uma mão levantada. Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa? Quer entregar a sua vida a Jesus? Se tiver, levanta a sua mão. Nós vamos orar. Não há mais ninguém? Vem cá, jovem. Nós vamos orar por você. Pode ficar aqui. Glória a Deus. Vamos orar pelo Nicolas. É a primeira vez que ele está entregando a vida dele a Cristo. Senhor, nós oramos, Senhor, pela vida deste jovem que está tomando, Senhor, a decisão de entregar a sua vida, seu coração a Ti, Pai. Senhor, escreve o nome dele no livro da vida, perdoa os seus pecados. E a partir de hoje, Senhor, o Senhor começa a escrever uma nova história de bênçãos encaminhada contigo, Senhor. Oramos por ele, pela sua casa, pela sua família. Senhor, te pedimos a tua bênção sobre ele, Pai. Uma nova história está sendo escrita, Senhor, na vida do Nicolas, Pai. Nós oramos e abençoamos a vida deste jovem, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor.